Nesta aula, nós vamos conhecer duas ferramentas voltadas para a edição de CLPs no AutoCAD Electrical 2013. Uma delas nos permite cortar o CLP, por exemplo, em duas partes, a fim de ocupar melhor a folha que você está desenvolvendo o seu projeto. E a outra aumenta o espaçamento entre bornes de acordo com a vontade do usuário. Aqui, pessoal, com o desenho 3.3, nós vamos aprender a editar a geometria de um módulo do CLP. O interessante é que o AutoCAD Electrical ele é tão voltado para trabalhar com CLP que ele possui dois comandos próprios para esse tipo de componente. Um que vai cortar o CLP, para que você possa apresentar ele numa folha, caso ele seja muito longo e esteja, por exemplo, ultrapassando o limite da template, tá certo? E um outro que aumenta o espaçamento, por exemplo, entre duas entradas deste CLP. E esses dois comandos eles se encontram aonde? Aqui em Edit Components, tá certo? Você vem aqui nessa opção, onde você tem os comandos de edição, aqueles que nós utilizamos para mover, alinhar os componentes. Só que aqui nós temos o Stretch e o Split. Então, vamos começar aprendendo pelo Split, porque ele é mais fácil de trabalhar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, Split PLC Module, tá vendo? Aí você clica, aí ele vai falar para a gente, onde está o bloco que você vai dividir? Está aqui, é esse módulo de CLP, tá vendo? Então você clica nele. Aí ele vai pedir para a gente, especifique o ponto que você quer cortar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse cortar a partir daquele ponto ali, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Pick Point, ó, tá? E vou clicar nesse ponto, que eu já tinha feito isso, tá vendo? Apareceram até as coordenadas aqui. Aí o que acontece? Basta você clicar em OK, ó. E aí o que vai acontecer? A partir daquele ponto, olha só, ele até colocou um símbolo de corte aqui, tá vendo? Ele vai cortar o circuito, ó. E aí você vai trazer para cá, tá vendo, ó? Tudo que fazia parte daquele CLP ali, ele foi trazido para cá também, tá vendo? Então, os rótulos, mesmo você tendo cortado o CLP, ele vem para cá com os rótulos que ele tinha antes. Aí é só você ajustar os componentes aqui na sua régua do CLP. Aí vamos dizer que você queira agora aumentar o espaçamento entre esses dois bornes aqui, ó. Tá vendo? Colocar um espaçamento maior aqui. Você vem aqui em Stretch PLC Module, tá vendo? Então você seleciona aqui, ó. Aí o que ele vai querer? Que você selecione qual que vai ser a parte que vai ter o espaçamento aumentado, ó. E aí você tem que selecionar por meio de uma caixinha, ó. Selecionei aqui. Pressiono Enter. Aí ele vai bagunçar tudo que a gente tem aqui, tá vendo? Mas tudo bem. E ele está mostrando para a gente qual que é o espaço aqui, tá vendo? Ó, que eu selecionei. Aí o que você vai fazer? Ó? Nós queremos essa parte, não é? Você vem aqui, pega esse endpoint, por exemplo, e levanta ele. Tá vendo que eu estou movendo aqui? Ó? Olha só. Trouxe para cá. Tá vendo? Ó? Ele aumentou a distância do CLP e manteve o resto tudo. Ó. Só que qual que é o problema? A linha do circuito, ela bagunçou. Então, o ideal na hora de trabalhar com esse stretch é utilizar um CLP que ainda não tem fiação inserida. Aí você vem aqui no mesmo comando, ó, seleciona, por exemplo, esse espaço e pressiona Enter. Depois você vem aqui de novo, ó, e move ele para cima. O que acontece? Ele fez o que nós queríamos, que é aumentar o espaçamento entre esses dois bornes, e não bagunçou o circuito como está aqui. Então era só você inserir o ladder agora, que ele ia se encaixar certinho aqui. Uma observação, nem sempre na hora que você inserir o ladder automático, ele vai conseguir respeitar essa distância aqui. Então ele pode sim bagunçar um circuito. E talvez você tenha que inserir as linhas manualmente. Nesta aula, nós aprendemos a trabalhar com duas ferramentas próprias para a edição de CLPs. Uma que nos permitiu
cortar o CLP em duas partes para que você pudesse utilizar, por exemplo, melhor o espaçamento da folha, e a outra que aumenta a distância entre as entradas do CLP e que nos permite fazer uma alteração para, por exemplo, detalhar melhor a entrada que está sendo trabalhada.